Eu sempre achei que uma amizade verdadeira fosse aquela coisa que te segura, que te puxa pra cima, que te apoia no pior momento. Mas olhando para trás, percebo que o que eu vivi com a minha amiga foi um inferno disfarçado de apoio. Tudo começou muito antes dela mostrar a verdadeira face, e de um jeito torto, isso acabou me salvando. Eu e a minha irmã gêmea, Clara, sempre fomos diferentes. Diferentes na forma mais cruel que uma pessoa pode ser rejeitada pela própria família. Crescemos sob o mesmo teto, com os mesmos pais, a mesma rotina, e ainda assim, eu sempre fui o erro, a desajeitada, o peso. Clara? Ela era a favorita. Era a filha perfeita que eles sempre quiseram ter, inteligente, bonita, encantadora. Eu era só sombra. E não é só coisa da minha cabeça. Minha mãe dizia na cara dura que eu não tinha jeito, que eu devia aprender a ser menos dramática, que eu devia tentar ser mais como a Clara. Meu pai? Ele simplesmente fingia que eu não existia quando ela estava por perto. Na escola, era a mesma coisa. A turma inteira idolatrava minha irmã, e eu me tornava invisível. Eu fui crescendo com um vazio gigante, um buraco negro onde minha autoestima deveria estar. Mas no meio desse caos conheci ela, a Ana. No começo, Ana foi um alívio. Ela me via, me ouvia, não fazia cara feia quando eu chorava, não me julgava por ser esquisita ou reclamona. Ela se tornou minha confidente, minha parceira de segredos, a única pessoa com quem eu conseguia dividir o que eu sentia de verdade. Mas as coisas começaram a mudar. Não sei exatamente quando. Acho que foi quando eu consegui meu primeiro emprego decente, quando comecei a me abrir para o mundo, mostrar quem eu realmente era com orgulho, sem medo. Foi ali que Ana começou a me olhar diferente. Não de um jeito de amiga, mas de alguém que queria ser eu. Ela começou a criticar tudo que eu fazia, meu jeito de me vestir, minhas decisões, até as minhas conquistas pareciam ser um problema para ela. Você está muito obcecada com isso, ela dizia, você precisa relaxar, ser menos dura consigo mesma. Só que nas entrelinhas, eu sentia que ela queria me derrubar. Um dia, ela espalhou uma mentira horrível sobre mim no trabalho, dizendo que eu tinha manipulado a chefe para conseguir a vaga que tinha ganhado. Foi um soco no estômago. A humilhação foi tamanho que por pouco eu não perdi meu emprego. Mas eu lutei, provei que era mentira, e segurei firme. Só que o pior ainda estava por vir. Foi numa noite chuvosa depois de um jantar com meus pais, onde, como sempre, me senti uma completa fracassada ao lado da minha irmã perfeita, que Ana me chamou para sair. Ela disse que queria conversar, que eu precisava entender as coisas de verdade. Eu estava cansada, emocionalmente exausta, mas aceitei. A conversa foi um veneno. Ela tentou me convencer de que eu estava errada em tudo, que ninguém gostava da minha nova versão obcecada, que eu devia parar de tentar ser alguém que eu não era. No meio da discussão, ela tentou me empurrar escada abaixo. Eu tropecei. Foi um segundo eterno, a queda, o impacto, a dor brutal que me fez sentir que o mundo inteiro desabava em cima de mim. Quando acordei no hospital, os médicos disseram que eu tinha sorte de estar viva. A queda poderia ter acabado comigo. Eu podia ter desistido ali, mas algo dentro de mim mudou. Aquela tentativa de me destruir quase foi o estupim para eu me reconstruir. Não mais como a sombra da Clara, nem como a vítima da Ana, mas como alguém que escolheu se amar e se proteger. Minha família? Continuou cega para mim, preferindo a perfeição de Clara. Mas eu não precisava mais deles. Ana? Ela passou a copiar tudo o que eu fazia, desde o estilo, o jeito de falar, até minhas atitudes no trabalho. Ela parecia uma versão barata e desesperada tentando roubar minha vida. Eu não sei se ela se arrepende, ou se só está presa num ciclo de inveja e amargura. Mas eu sei que estou pronta para virar o jogo. Não vou deixar que ninguém, nem família, nem amiga, destrua quem eu sou. Depois da queda, depois de sentir o gosto metálico do sangue na boca e o cheiro frio do hospital, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu não era mais aquela menina apagada que aceitava o que a vida jogava sem questionar. Eu tinha queimado minha própria ponte para o passado, para aquela versão de mim que aceitava ser pisada. Agora, era a hora de renascer das cinzas, mas a coisa mais difícil era entender em quem eu podia confiar, ou se eu podia confiar em alguém. Minha recuperação física foi lenta, dolorosa. Tive que reaprender a andar, a fazer tarefas simples que antes eu fazia sem pensar. Cada movimento doía, cada olhar para o espelho me mostrava as marcas da minha luta. Mas mais doloroso que o corpo foi me libertar do peso da traição, da mentira, da rejeição que me tinham aprisionado por tanto tempo. Foi durante esse processo que percebi uma coisa: Ana não tinha sumido. Muito pelo contrário. Ela estava mais presente do que nunca, só que de uma forma mais sutil e talvez mais perigosa. Enquanto eu lutava para me reconstruir, Ana estava lá, sorrindo para todos, usando a minha história para se promover, dizendo para os outros que eu era aquela amiga problemática que não soube lidar com o sucesso. Ela queria que o mundo visse que eu estava fragilizada, que eu não passava de uma louca obcecada que ninguém devia levar a sério. Mas o que ela não sabia, e que eu mesma estava descobrindo aos poucos, era que eu tinha algo que ela jamais poderia roubar, minha força verdadeira. Aquela que vem do fundo do poço, quando você está tão quebrada que só pode se juntar de novo, peça por peça. Recomeçar não foi fácil. Cada dia era um teste.
Eu não tinha mais o apoio da minha família, que continuava cegamente ao lado da Clara, nem da minha antiga amiga, que tinha virado uma inimiga disfarçada. Meu trabalho tinha se tornado um campo minado, onde cada passo errado podia ser um desastre. Mas eu tinha algo muito mais forte que isso, a minha vontade de vencer. Comecei a investir em mim em cursos, em terapia, em exercícios que ajudassem meu corpo e minha mente. Cada avanço era uma pequena vitória, e eu sentia que estava me aproximando da pessoa que eu sempre quis ser, sem medo, sem vergonha, sem precisar da aprovação de ninguém. E foi nesse processo que comecei a perceber que Ana estava me seguindo, e não de forma inocente. Ela copiou meu jeito de falar nas reuniões, pegou minhas expressões, usou os mesmos manuais que eu indicava, até tentou frequentar os mesmos lugares que eu frequentava. Parecia uma sombra desesperada, tentando imitar cada passo meu para se manter relevante. Mas eu não podia deixar isso passar em branco. Um dia, durante uma reunião crucial no trabalho, percebi que Ana tinha apresentado uma ideia que eu tinha rascunhado dias antes e discutido em particular com alguns colegas. A ideia era minha, meu suor, meu pensamento. E ela estava levando o crédito. Eu senti uma raiva tão forte que parecia que meu peito ia explodir. Não era só por mim, era por tudo que eu tinha passado, por todo o caminho que eu tinha feito para chegar ali. Depois da reunião, eu a confrontei. Você está roubando meu trabalho, eu disse, a voz firme, cortando o ar ao nosso redor. Ela sorriu, aquele sorriso falso que me dava nojo. Eu só me inspirei. Você sempre exagera em tudo. Acho que sua obsessão te cega para o que realmente importa. Era como se eu estivesse falando com uma estranha, ou com a sombra distorcida da pessoa que um dia foi minha amiga. Mas aquilo só me fez ter mais certeza, eu não podia ficar parada. Comecei a documentar tudo, a juntar provas das mentiras dela, das sabotagens. Não era só egoísmo, era uma questão de justiça. Eu tinha sido destruída por ela uma vez, não ia deixar que fizesse isso de novo. Enquanto isso, Clara continuava alheia a tudo. Eu tentei um contato, uma conversa franca, mas ela me rejeitou friamente. Você sempre foi a problemática, disse ela com a frieza de uma faca. Eu não vou perder meu tempo com você. Essa rejeição me quebrou por dentro, mas também me libertou. Eu não precisava mais do amor dela, nem da aprovação da minha família. Eu era minha própria pessoa agora. Com a ajuda de um advogado, comecei a preparar um caso para mostrar o comportamento tóxico de Ana no trabalho. Estava cansada de ser pisada, cansada de ser a vítima. Queria virar o jogo, e queria virar do jeito certo. Mas enquanto eu me preparava para a batalha final, uma mensagem misteriosa chegou no meu celular. Você acha que venceu, mas ainda não viu nada. O pior está por vir. Era de um número desconhecido. O arrepio que senti não foi só medo, foi uma mistura de raiva e determinação. Quem quer que fosse ia ter que lidar comigo. Afinal, eu tinha sobrevivido a uma queda que poderia ter acabado comigo. Eu não ia deixar ninguém destruir meu futuro. A mensagem misteriosa no meu celular não saiu da minha cabeça por dias. Você acha que venceu, mas ainda não viu nada. O pior está por vir. Era um aviso? Uma ameaça? Ou uma provocação? Eu não tinha ideia de quem poderia ser, mas o frio que desceu pela minha espinha me dizia que minha luta estava longe de acabar. Resolvi que não podia me deixar abater. Já tinha passado por tanta coisa, a rejeição da minha família, a tentativa de sabotagem da minha amiga, a queda que quase me matou. E se eu abaixasse a guarda agora? Tudo teria sido em vão. Comecei a investigar discretamente quem poderia estar por trás daquela mensagem. Era um número desconhecido, sem cadastro, enviado numa hora da madrugada. Impossível rastrear direto, mas eu precisava tentar. Enquanto isso, no trabalho, a tensão só aumentava. Ana continuava sua caça silenciosa, sua presença invasiva, seu olhar que parecia dizer, eu ainda vou te destruir. No fundo, eu sabia que o tribunal ético da empresa não era suficiente para deter alguém como ela, alguém que sabia manipular as pessoas, que sabia jogar sujo. Um dia, depois de uma reunião, encontrei um bilhete preso no meu carro, escrito com letras maiúsculas e tremidas. Você nunca será livre. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta. A sensação de perigo era real, palpável. Eu contei para o meu melhor amigo, Lucas, que sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não tinha quase ninguém. Ele ficou branco ao ouvir tudo, mas me abraçou forte e disse que não me deixaria sozinha. Você tem que denunciar isso para a polícia, não pode deixar passar. Ele insistiu. Eu concordei, mas ainda tinha medo. O que eles poderiam fazer? Eu tinha que estar preparada para qualquer coisa. Enquanto isso, na minha vida pessoal, Clara continuava sendo um muro. Tentei uma última conversa, meio desesperada, tentando abrir o caminho para uma reconciliação, para um apoio mínimo. Mas tudo que recebi foi mais rejeição, mais desprezo. Você sempre escolheu o caminho difícil. Ela disse, fria, não quero nada a ver com essa sua obsessão de ser vítima. Essas palavras me cortaram profundamente. Foram como uma lâmina afiada no peito, a mesma sensação que eu sentia quando era criança e eles diziam que eu nunca seria suficiente. Mas eu sabia que não era verdade. Eu não era a vítima indefesa que todos pensavam. Eu era uma sobrevivente, uma guerreira que estava prestes a dar o golpe final. Decidi enfrentar Ana de frente.
Marquei um encontro, um café em um lugar público, onde eu pudesse controlar o ambiente. Queria olhar nos olhos dela, queria que ela sentisse a minha força, que entendesse que eu não era mais aquela menina frágil. Quando ela chegou, seu sorriso falso me deu nojo, mas eu segurei firme. O porquê você está fazendo isso comigo? Perguntei. Por que não me deixou em paz? Ela riu, um riso frio e cruel. Porque eu posso, disse. Você sempre foi melhor que eu em tudo e eu nunca tive nada. A única coisa que eu posso fazer é te derrubar. E você acha que vai conseguir? Eu desafiei. Eu já sobrevivi a coisas que você nem imagina. E eu não vou deixar que me destrua. Ela se aproximou, baixou a voz. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. E eu ainda tenho cartas na manga. Saí dali com um misto de medo e determinação. A guerra estava declarada, e eu precisava estar pronta para o que viesse. Mas a reviravolta veio quando, alguns dias depois, descobri que alguém estava vasculhando minha casa, mexendo nas minhas coisas, tentando encontrar algo para me incriminar, ou para me assustar. Foi Lucas quem percebeu, uma noite que fiquei fora. Ele chegou até minha casa para me avisar que viu uma sombra entrando pelo portão, algo estranho. A polícia foi chamada, mas claro, nada foi encontrado. Eu sentia que estava cercada, que a cada passo, a teia de intrigas ficava mais apertada. Mas no meio desse caos, aconteceu algo inesperado. Recebi um telefonema de uma voz que eu não ouvia há muito tempo. A voz da minha mãe. Ela falou rápido, nervosa, dizendo que precisava conversar comigo, que coisas estavam acontecendo na família que eu não sabia, que a Clara estava envolvida em algo sério. Algo que poderia destruir tudo. Eu não sabia se podia confiar nela, se aquilo era real, ou mais uma jogada para me desestabilizar. Mas algo na sua voz me fez sentir que o jogo era maior do que eu imaginava, que talvez a luta contra Ana fosse só a ponta do iceberg. Quando desliguei, um frio tomou conta de mim. Eu estava entrando em um território perigoso, e não sabia até onde isso iria me levar. A ligação da minha mãe ficou ecoando na minha cabeça, uma voz que eu não ouvia direito fazia anos, com um tom apressado, quase desesperado. Coisas estão acontecendo na família que você não sabe. Clara está envolvida em algo sério. Eu me perguntava se era verdade ou só mais uma forma de manipulação. Mas o medo grudou em mim como uma sombra. Se até minha própria família estava escondendo segredos obscuros, o que mais eu não sabia? Não dormi aquela noite. Passei horas olhando para o teto do meu apartamento vazio, sentindo o peso do silêncio, o vazio de um lar que nunca foi meu. A Clara que eu conhecia era a imagem perfeita da filha e irmã. Mas agora me perguntava o que se escondia por trás daquela máscara que minha família idolatrava. No dia seguinte, decidi investigar. Não podia mais confiar nem na minha própria família, nem na antiga amiga que virou inimiga. Tinha que descobrir a verdade com minhas próprias mãos. Comecei vasculhando as redes sociais da Clara, procurando qualquer pista. Foi quando vi algo estranho, uma sequência de fotos em lugares que ela nunca me falou, encontros com pessoas desconhecidas, e mensagens apagadas que consegui recuperar com a ajuda de um amigo da faculdade de informática. Ali, em meio a conversas criptografadas, vi algo que congelou meu sangue. Fala sobre negócios obscuros, promessas de dinheiro fácil, ameaças veladas. Clara estava metida numa teia de corrupção, talvez até tráfico de influência. A ideia de que a perfeita irmã gêmea, a queridinha da família, era capaz de algo tão sujo me fez sentir uma raiva tão intensa que parecia querer explodir meu coração. Decidi que precisava confrontá-la. Não para brigar, mas para entender. Era a única chance de salvar o pouco que sobrava da minha família e, quem sabe, me salvar também. Marquei um encontro numa cafeteria perto do centro da cidade, longe do burburinho do bairro onde morávamos. Cheguei antes, sentindo o nervosismo apertar meu estômago. Quando Clara chegou, veio com aquele sorriso automático, aquele jeito de rainha que ela sempre usava para manipular qualquer situação. Por que me chamou? Perguntou meio fria. Eu respirei fundo. Preciso falar sobre essas coisas que você está escondendo. Sei que não somos tão perfeitas quanto todo mundo acha. Ela bufou, quase como se estivesse me julgando, como se eu fosse a louca da história. Você não sabe de nada. É melhor deixar essas coisas para quem entende do jogo. Foi aí que entendi, o mundo que Clara entrou era um jogo sujo, e ela não queria que eu participasse. Mas eu não estava mais interessada em ser uma peça na sombra dela. Queria ser protagonista da minha vida. Saí dali com mais perguntas do que respostas. Mas pelo menos sabia que a luta era maior, e que eu precisava ficar alerta. Enquanto isso, Ana continuava seu jogo de manipulação. Aquele sorriso falso escondia algo ainda mais perigoso. Comecei a receber convites para reuniões suspeitas, mensagens estranhas de pessoas que nem conhecia, e até um estranho pacote entregue na minha porta com fotos minhas e recados ameaçadores. O medo já não era mais só medo, era raiva, e eu sabia que não podia me deixar dominar por ele. Contei para Lucas tudo o que estava acontecendo, e ele decidiu que era hora de agir com mais firmeza. Contratamos um detetive particular para investigar Ana e também para proteger minha casa. O que descobrimos foi um choque.
Ana não estava sozinha nessa guerra. Ela fazia parte de um grupo que se alimentava da queda das pessoas, que manipulava, ameaçava, destruía reputações. E o que era pior, esse grupo tinha conexões dentro da minha empresa e possivelmente dentro da minha família. Eu estava cercada por inimigos invisíveis, armadilhas mortais, e não podia confiar em quase ninguém. Mas mesmo assim, uma centelha de esperança brilhou dentro de mim. No meio daquele turbilhão, recebi uma mensagem anônima diferente das outras. Uma mensagem que dizia: nem tudo está perdido. Procure quem quer te ajudar. Era um endereço, um nome, Marcos. Marcos era um ex-colega da faculdade, um dos poucos que sempre acreditaram em mim. Será que ele era essa ajuda? Ou mais uma armadilha? Eu precisava decidir se arriscaria confiar. A vida me tinha ensinado que confiar era perigoso, mas sobreviver era impossível sozinho. Com essa dúvida esmagando meu peito, terminei o dia com o celular na mão, encarando a tela em branco, sem saber qual caminho seguir. Será que eu devia aceitar essa ajuda misteriosa? Ou era melhor continuar sozinha, enfrentando tudo com minhas próprias forças? O que será que Marcos queria? E principalmente, quem mais estava envolvido nessa teia de mentiras e traições? Meu coração batia forte, mas eu sabia que precisava continuar. Minha vida dependia disso. Quer que eu continue com a parte 5? Estou chegando no clímax da história, e as revelações vão ser intensas. Eu encarei aquela mensagem no celular por minutos, o dedo tremendo sobre a tela, indecisa se devia responder. Marcos, um nome que eu não ouvia há anos, um rosto do passado que eu tinha deixado para trás junto com uma versão mais ingênua de mim. Mas a dor que eu sentia era a mesma, e a necessidade de ajuda era urgente demais para eu rejeitar qualquer possibilidade. Enviei uma mensagem curta: quem é você de verdade? E o que quer comigo? A resposta veio rápido, quase instantânea: confie, nos encontramos amanhã. Não se preocupe, é seguro. Passei a noite inteira em claro, pensando em todas as traições, em todas as vezes que me disseram que eu era obcecada, em todas as quedas e derrotas que me trouxeram até aqui. A ideia de confiar de novo me apavorava, mas eu precisava tentar. No dia seguinte, cheguei ao endereço indicado, um café discreto, escondido numa rua tranquila. Marcos já estava lá, sentado numa mesa no canto, olhando para a porta. Quando me viu, levantou-se rápido com um sorriso que parecia sincero. Ariel, faz tempo, mas eu sei o que você está passando. Quero ajudar. Respirei fundo e sentei. Ele contou que depois da faculdade, entrou num ramo de segurança digital, trabalhando com investigação e proteção contra fraudes e ameaças virtuais. Quando ouviu sobre o que estava acontecendo comigo, resolveu se envolver porque acreditava na minha inocência. Eu tenho informações que podem desmantelar todo esse esquema que te persegue, disse ele. Mas precisamos ser rápidos. Eles já sabem que você está mexendo demais. Minha cabeça girava com as revelações. A sensação era de que eu estava num filme, onde o perigo espreitava a cada esquina, e a única saída era confiar numa aliança improvável. Voltamos a trabalhar juntos, investigando Ana, Clara, e as conexões que ameaçavam minha vida. Descobrimos ligações com grupos poderosos que manipulavam empresas, famílias, vidas. E então, algo inacreditável. Clara estava envolvida não só por ganância, mas porque estava presa a um acordo que colocava minha família em risco. Ameaças que ninguém tinha coragem de enfrentar. Essa revelação mudou tudo dentro de mim. A raiva contra minha irmã se misturou com um medo profundo, um desejo de salvar não só a mim, mas a família que um dia me rejeitou. Enquanto isso, Ana intensificava suas ações. Ela usava sua influência para minar minha reputação, espalhando rumores, forjando documentos, fazendo tudo para que eu fosse desacreditada no trabalho e na vida. Mas eu não estava mais sozinha. Com Marcos ao meu lado e a força que eu havia construído, respondi a cada ataque com determinação e provas concretas. No meio dessa guerra, houve momentos de medo e dor. A cada nova ameaça, eu sentia meu corpo tremer, o peso da solidão apertar o peito. Mas também havia luz, aquela centelha de esperança que me fazia levantar mesmo quando tudo parecia perdido. E então veio o golpe final. Durante uma reunião com a diretoria da empresa, apresentei as provas que Marcos e eu reunimos. Documentos, gravações, testemunhas, tudo mostrando o envolvimento de Ana e até de pessoas ligadas a Clara. Foi um choque para todos. Ana tentou negar, mas as evidências eram esmagadoras. Ela foi demitida na hora, e a investigação se estendeu para o grupo que manipulava a empresa. Clara, confrontada com tudo, finalmente quebrou o silêncio e contou sua verdade, como foi pressionada, ameaçada, obrigada a fazer escolhas erradas para proteger quem amava. Minha família, diante da tempestade, não teve como negar o que aconteceu. Não que tenha sido fácil, mas pela primeira vez, senti que algo estava mudando. Eu não virei a favorita da noite para o dia, nem recebi um pedido de desculpa sincero. Mas por dentro, eu sabia que tinha feito o que precisava. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. E mais importante, eu tinha me encontrado. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo aquilo que vivi, a rejeição, a sabotagem, a dor, foi o fogo que me moldou, que me fez forte.
E para a Ana, para a Clara, para todos que duvidaram de mim, eu só posso dizer uma coisa: eu não sou obcecada. Eu sou imparável. Depois da demissão de Ana e da revelação da verdade sobre Clara, eu pensei que finalmente poderia respirar aliviada, que o pior tinha passado, que a justiça tinha sido feita. Mas a vida, como sempre, gosta de surpreender. Minha família continuava um campo minado emocional. Eles não sabiam como lidar com a queda da filha perfeita e, ao mesmo tempo, comigo que sempre fui a fracassada. As conversas se tornaram frias, carregadas de olhares julgadores e palavras não ditas. Mesmo assim, algo dentro de mim tinha mudado. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu não precisava ser a sombra da Clara, a obcecada que todos odiavam. Eu estava pronta para ser eu mesma, do meu jeito, com minha força, minhas cicatrizes e minhas vitórias. Mas então, uma notícia abalou tudo. Minha mãe ligou num dia chuvoso, com a voz trêmula, quase sem fôlego. Ariel, seu pai, ele está muito doente. É grave. Eu sentia meu mundo desabar novamente. O mesmo pai que me rejeitou, que nunca me chamou pelo nome direito, que sempre preferiu a Clara, agora precisava de mim. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Eu estava dividida entre a raiva pelo passado e o instinto de cuidar de quem fez tanto mal. No hospital, eu vi um homem fragilizado, vulnerável. Um homem que, apesar de tudo, era meu pai. Ele me olhou com olhos que eu nunca tinha visto antes, olhos cheios de arrependimento. Me perdoa, Ariel, ele disse numa voz fraca. Eu fui um idiota. Não merecia o que você passou. Eu quis gritar, chorar, fugir. Mas decidi ficar. Decidi dar a ele uma chance, não porque ele merecia, mas porque eu precisava encontrar paz dentro de mim. Enquanto cuidava dele, Clara apareceu com um semblante diferente, mais humana, mais real. Aqueles dias no hospital foram dolorosos, mas também curativos. Eu comecei a perceber que redenção não é sobre esquecer o passado, mas aprender a seguir em frente, mesmo com as feridas. O tempo passou e com ele veio a reconstrução. Eu me reconectei com Lucas, que esteve comigo desde o começo, me ajudando a ser a mulher que eu sou hoje. Eu comecei a investir em mim, em projetos que sempre sonhei, sem medo do que os outros iam pensar. Minha família nunca foi perfeita e talvez nunca fosse. Mas eu finalmente entendi que o amor que eu precisava estava dentro de mim. E quanto a Ana? Aos inimigos, às sombras do passado, eles ficaram para trás, derrotados pela minha determinação. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a menina rejeitada, nem a amiga traída. Vejo uma mulher que lutou, que caiu e levantou, que escolheu ser feliz apesar de tudo. E essa é a minha verdadeira vitória. Se você leu até aqui, obrigado por me acompanhar nessa jornada. Às vezes, a vida nos joga nas trevas para que possamos encontrar nossa luz mais forte.